Bom dia, meus amados. Vamos trazer aqui um questionamento da Lídice Miranda. Na verdade, são várias perguntas. Vamos ver aqui, na ordem que ela enviou, e responder dentro daquilo que nos é informado, passado, dentro daquilo que conhecemos como informação da espiritualidade. Aquilo que é além da ciência, além da vida, e além de tudo que a maioria entende, porque sabemos que somos limitados como seres humanos, encarnados, da alma que somos, no mundo de provas e expiações. Então, obviamente, essas questões que envolvem também ciência, como essa pergunta, por exemplo, que ela fez, como ou quando se dá o processo da encarnação de um fractal de alma em um corpo físico, a fecundação. Nós temos, sim, alguns conhecimentos que a ciência, a medicina tradicional entende alguns processos, mas nunca, em hipótese alguma, o processo é tão profundo quanto aquilo que é realmente da criação da vida, aquilo que é do mundo além da matéria. Quem cria os universos, as galáxias, os planetas e as estrelas, e cria também a vida como conhecemos aqui, na forma humana, seres humanos, e sabemos que aqui tem uma alma, tem uma consciência que não é deste mundo, obviamente que fica muito limitado o conhecimento. Então aqui não vamos aqui contrapor e nem contradizer qualquer coisa que seja. Vamos aqui trazer as informações que nos são passadas via canalizações de consciências elevadas que nos informam. Muita coisa, sim, a ciência sabe e é correto, mas tem coisas que ela ainda não tem acesso, porque não se permite, porque canalizadores sempre tem, sempre teve. Mas, como sempre dizem, se não podem comprovar materialmente, então não é aceito. E tem coisas que não podem ser comprovadas, como a fecundação, quando se dá a encarnação. Isso a ciência não sabe, porque não quer saber também. Quando se dá, ou como se dá o processo da encarnação, exatamente ali naquele feto que está se desenvolvendo, porque sabemos que o ser humano é um corpo humano, mas que tem uma alma. Ali, quando esta alma assumiu esse corpo e de que forma? E é isso que nós vamos trazer aqui hoje, através da pergunta, do questionamento aqui da Lídice Miranda. Nós sabemos que a alma não tem corpo físico, ela precisa de um corpo físico para experienciar aquilo que ela vem aqui, numa encarnação, representar, como eu gosto de comparar, uma personalidade, uma persona, um personagem. A soma de cada encarnação forma o personagem real que cada um de nós é na sua essência pura de alma. Por que a alma desencarna? Porque ela precisa recuperar a consciência, fazer uma autoavaliação de sua evolução, porque enquanto encarnada ela não consegue fazer isso, ela não lembra, tem o véu do esquecimento. Então ela desencarna, faz uma avaliação do último personagem e dos anteriores também, nas vidas passadas, anteriores a esta última, e ela consegue entender o que ela ainda precisa aprender, resgatar, fazer, harmonizar. Então lá no plano astral para ela fica fácil, porque ela tem o conhecimento do seu passado e também conhece o seu futuro, conhece o futuro do planeta, e ela vai encaixar um planejamento, um plano de alma, um projeto encarnatório.
juntando todas as possibilidades. E depois ela encarna e esquece tudo, mas o universo não esquece e vai trazendo os pacotinhos cada dia, cada hora, cada mês, cada ano, para que ela possa ter a oportunidade de executar aquilo que ela se propôs naquele plano, naquele projeto encarnatório. Ela escolhe, inclusive, quem é o pai, quem é a mãe, onde que ela vai viver. Por isso que o Chico Xavier dizia que na reencarnação ninguém era de endereço. E não era mesmo, porque tudo é planejado, não existe acaso. Então ela escolhe quem é o pai e quem é a mãe. Obviamente o pai e a mãe também escolheram aquela alma como filho, porque lá no plano astral estão lá, se encontraram lá, e de comum acordo fizeram um plano coletivo, formar uma família. Existe o plano individual e existe o plano coletivo de cada alma. Quando envolve mais que uma, já é coletivo. Ali no caso, pai, mãe e filho já é um plano coletivo, porque precisa de 3. E geralmente tem também os irmãos, os genros, as noras, etc. Vamos falar aqui da fecundação, da encarnação, do processo, como se dá. Então, feito esse plano lá no plano astral, vem primeiro os pais, não lembram de nada, mas eles se encontram, pela lei da atração, acabam tendo um relacionamento como homem e mulher, ou nem sempre, mas pode ser também marido e esposa. Geralmente uma família é constituída de marido e esposa. Mas mesmo que não formem uma família, homem e mulher se encontram, que são aqueles que vão esperar aquela outra alma que escolheu ser seus filhos, ou filho, no caso, que vamos falar de um. Chega o tempo que eles se conhecem e vão ter, obviamente, uma relação sexual para gerar a criança que vai incorporar aquela alma que precisa vir, que está esperando. Esta alma sabe o dia e a hora que o pai e a mãe vão ter uma relação sexual e que o óvulo da mãe está fértil para gerar um novo ser humano. Lembrando que a alma ali está apenas como consciência, ela não tem corpo, então ela não é visível, ela é quântica, ela está em qualquer lugar, mas ela está ali também sabendo da situação, ela se aproxima do pai e da mãe, exatamente naquele dia, naquela hora que eles vão ter o relacionamento sexual e que o óvulo está pronto para receber a semente, o espermatozoide do pai. As orientações que nós recebemos, elas são bastante lógicas. Por isso é fácil de entender. A mãe precisa de um óvulo fértil, um só. Se tem 2, vai ter gêmeos. Se tem 3, vai ter trigêmeos, assim por diante. Cada óvulo é uma semente também. O homem, cada ejaculação tem entre 200 milhões a 300 milhões de espermatozoides. É uma coisa absurda. Por que tudo isso? Por que todo esse desperdício, vamos dizer assim? Então, os nossos orientadores espirituais dizem que cada espermatozoide tem um DNA diferente. Porque quem vai fornecer o DNA do novo ser humano é o pai. A genética é do espermatozoide e o óvulo é a semente fértil. Havendo o acasalamento, há a geração de um novo ser. Por que precisa de tantas possibilidades? Porque todos eles são férteis. Mas a alma que vai reencarnar, ela precisa escolher o espermatozoide que tem exatamente a genética que se encaixa
qualquer possibilidade dentro do plano de alma daquela consciência que vai encarnar. Se ela escolheu, por exemplo, ter olhos azuis, vai ter um espermatozoide que tem olhos azuis. Outros têm olhos escuros, verdes, etc. Se ela escolheu ser do sexo masculino ou feminino, tem que ter aquele espermatozoide que tem olhos azuis e sexo masculino ou feminino. Se ela escolheu ter propensão a ficar mais alta ou mais baixa, em termos de corpo físico, vai escolher aquele espermatozoide que tem a genética de olhos azuis, que tem a tendência masculina ou feminina, ou então também ali incluindo a altura. E assim também é a tendência para engordar, para desenvolver doenças, para habilidades. É uma quantidade muito grande de possibilidades, e lá cada espermatozoide vai ter condições diferentes. Então a alma que vai encarnar, como ela ainda está em consciência, ela tem aquele conhecimento alargado, quântico, e ele está presente em termos de energia, e ele vai escolher por frequência, por afinidade, o espermatozoide certinho de tudo que ele precisa, que vai incluir todas as possibilidades. Se ele escolhesse qualquer um outro, vai dar diferença no final da sua vida corpórea. No ato sexual, no momento em que o homem ejacula, os espermatozoides saem num jato e se direcionam sempre aonde está o óvulo, lá no útero da mulher. Naquela fração de segundos, mas isso são frações, não sei quanto, mas milionésimas, eu diria, porque é tudo muito rápido. E a distância percorrida também são centímetros ou milímetros. Aquela alma que está presente ali, ela consegue identificar por frequência o espermatozoide que ele precisa para desenvolver o seu corpo físico. No momento em que ele linka aquele espermatozoide, fornece uma força, um impulso tão grande, tão forte, que aquele espermatozoide consegue ganhar a corrida, como se diz, até o óvulo que está fértil, está aberto, como uma esponja. E ele chega por primeiro. Quando o espermatozoide adentra o óvulo se fecha. Porque basta um, não é preciso dois. E quando ele se fecha, os outros, como se diz no popular, dão com a cara na parede. Não tem espaço para mais nenhum. Mas foi aquele que foi escolhido. E este é o segredo. Porque nós temos a genética exatamente que precisamos, aquilo que a alma que está em cada um de nós precisa. Porque a alma, ela não pode fazer a sua experiência se não tiver um corpo físico. E o corpo físico vai possibilitar todas as possibilidades dentro desse plano de alma para a encarnação atual. Então, a resposta para a Lídice Miranda, quando se dá o processo, é neste momento, como foi explicado aqui. Como se dá o processo, também foi explicado aqui. Obviamente que certas informações aqui não têm embasamento científico, como dizem, porque a ciência não sabe de certos detalhes que não tem acesso. Mais adiante nós vamos ver uma ciência que junta
todas as possibilidades, inclusive o espiritual. É o mais importante de tudo. Tudo tem origem espiritual. O corpo é apenas uma coisa passageira. Dura o tempo que dura a encarnação da alma. E não há outra maneira de mudar isso, porque a alma precisa descartar esse corpo para ir para a quarta dimensão, no plano espiritual, como sempre foi, até aqui, e lá ter essa possibilidade da autoavaliação. Essas indas e vindas da alma é o que promove a evolução dela própria. E agora que estamos no final deste ciclo de provas e expiações desse planeta, nós estamos começando a entender todo o processo que passamos ao longo dos milênios, nesta condição de provas e expiações. No momento que a alma ascensiona e passa para um mundo de regeneração, ela tem a frequência da quinta dimensão e acima da quinta, e ela vai ter o tempo todo essas informações. Isso já vai estar dentro de cada um de nós, sem que ninguém diga, sem que ninguém mostre, porque a alma sabe disso. Ela viveu isso, só ela não lembra agora. São as experiências, quando você fala também por quê que a alma vem aqui nesse planetinha tão atrasado, porque essas experiências não são vividas e experienciadas em outros mundos. É a experiência única da Terra. O corpo humano da Terra é um corpo humano da Terra, não existe outro. Existem humanoides, formas humanas, humanoides, mas não um corpo humano como esse da Terra. Por que o DNA agora começa a mudar? Se o DNA é fornecido pelo espermatozoide do pai, e agora nós vamos mudar o DNA, mesmo encarnados durante a encarnação. Porque a nova Terra não é mais um mundo de provas e expiações. É um mundo de regeneração, o DNA não é mais o mesmo, porque o corpo humano não vai ser mais o mesmo, porque ele não precisa de certas situações, como passar por doenças, por exemplo, envelhecimento. Então, na nova Terra, o DNA vai ser GNA, como se diz, porque G de galáctico. Um DNA galáctico, porque a Terra já faz parte, a partir de agora, nesses últimos anos, ela entrou na Confederação Galáctica de Mundos, porque ela faz parte. Porque os humanos da nova Terra poderão se locomover através dos portais para outros planetas, outras estrelas, outras galáxias. É um novo tempo. A nossa alma continua, a nossa consciência continua como se nada tivesse mudado. Na próxima encarnação, minha ou tua, aqui nesse planeta Terra, não será mais em provas e expiações, será no mundo de regeneração. Nós vamos ter a consciência plena de todas as vidas passadas aqui. Todo o aprendizado que vivemos aqui vai estar sempre na consciência biográfica, lembrando a qualquer momento que precisaremos lembrar, porque é um aprendizado que não se perde, é levado para sempre, dentro da nossa consciência. Se aqui ainda não lembramos das vidas passadas, porque ainda não terminou o ciclo de provas e expiações, mas vai terminar. Essa pergunta, então, da Lídice, como e quando se dá o processo da encarnação, é como foi explicado aqui. É a orientação que nós recebemos das consciências mais elevadas. Eu não tenho como colocar coisas a mais, e nem suprimir informações, e nem inventar histórias. Continuando essa mesma pergunta, tem coisas importantes aqui que devem ser ditas. A encarnação de uma alma, ela começa exatamente no ato sexual do pai e da mãe, na ejaculação e na concepção. Ali na concepção, imediatamente começa a se produzir um feto
E ali a ciência explica a multiplicação das células. Eu não vou perder tempo aqui, vocês pesquisem, que isso está disponível para todo mundo. Como se forma um feto. Ali já existe o projeto real da encarnação de uma alma. Porém, por garantia, aquela alma que está ali, ela fez todo o processo, escolheu o espermatozoide, formou o DNA dela ali, já começa a multiplicação das células através do espermatozoide e do óvulo. Certamente, por segurança, a alma ela fica ainda nas imediações, ela não está dentro, porque nem existe ainda um corpo. Não existe uma forma ainda, apenas a multiplicação das células. Então ela fica por ali, ela não sai, ela não está dentro da barriga da mãe, obviamente, mas está ali nas imediações, porque ela é quântica, ela não tem a forma ainda, não está naquele feto. Ela fica presente naquela família, mais ou menos ali em torno de 8 até 12 semanas. Depende da situação, ela pode ser 8, 9, 10, 11, 12, mas é por ali. Enquanto isso, o feto vai se desenvolvendo, tomando forma. Quando o tubo neural está mais ou menos já formado, então a alma que está ali, ela entra naquele feto. E aí ela não sai, ela fica lá. Tanto que se dá um problema naquele feto e ele acaba por não se desenvolvendo, não vingando, como se diz, aquela alma é considerada abortada porque ela já estava num corpo. Então ela é como se ela tivesse vivido uma vida corpórea e desencarnado. Ela precisa então fazer novamente o processo. Mas as pessoas dizem, mas então se a pessoa faz o aborto nos primeiros 30 dias, não é aborto. Sim, é aborto também. Porque é retirado daquela alma o seu casulo, o seu corpo em formação. Ela não vai ter corpo. Ela não sofre as dores daquela alma que já está dentro do feto, como um ser vivo de fato. Porque ela não está dentro daquele corpo, então ela não vai sentir a dor, mas ela perde a sua casa corpórea, o seu corpo físico. E isso traz um problema também para a alma, como se ela tivesse já dentro, porque ela fica sem a possibilidade da experiência aqui neste mundo material. Ela precisa refazer novamente todo o processo. Se é um aborto espontâneo, a alma já tinha planejado para si mesma essa situação. Ela vem, através dessa concepção, ela ganha uma energia necessária para vencer uma etapa que ela não tinha certeza que iria conseguir numa tentativa de reencarnação. Podia reencarnar, podia nascer e ter problemas, e daí ela faz o processo para quitar parte do seu karma, por exemplo. Geralmente é um karma que tem ali, ou é um trauma muito grande. Então ela faz em 2 etapas, mas daí ela escolheu isso. Então ela já vem com um plano duplo, não precisa refazer o plano. Ela já projetou. É interessante porque as possibilidades são muitas, não dá para dizer aqui é assim e é regra. Não existe regra. Existem possibilidades e são infinitas. Por isso não podemos aqui colocar sempre uma situação, é por isso, é por aquilo. São possibilidades. Existem as possibilidades que são
mais corriqueiras, e tem aquelas que são mais eventuais, mais raras, mas tem sempre possibilidades múltiplas em qualquer situação. Então a fecundação, ela é um processo que a alma precisa a fim de que ela comece a sua encarnação. E eu diria que assim não é só a raça humana, assim é nos animais, assim é nas flores, nas frutas, nas sementes. A fecundação é uma coisa extraordinária. Eu não tenho assim conhecimento científico, porque eu não estudei essa parte da ciência, mas o pouquinho que a gente sabe, vai entendendo aqui e ali, como isso é tremendamente fantástico. Qualquer espécie, qualquer variedade tem as suas características, mas o processo é sempre a energia masculina e a energia feminina. Aí entra aquela teoria, né, do Deus Pai, Mãe, Filho em um. Deus Pai, Deus Mãe, que são aqueles que criam a energia masculina e a feminina para criar o seu rebento, o seu filho. Por isso tudo é um, tudo é energia. Aqui tem mais uma pergunta. Ela dizia assim, ali disse, na fecundação ou na concepção, é ali que a alma encarna ou no nascimento? Então, só para ficar claro, já expliquei isso. A alma, ela reencarna, o processo começa na relação sexual, no encontro do espermatozoide com o óvulo. Sem isso, não há encarnação. Se ela já está ali, ela já está pronta para a reencarnação. Ela já saiu lá do plano astral. Porque lá no plano astral, para que a alma possa reencarnar, ela, além da preparação que ela faz, ela tem que se adensar numa porção microscópica, caber dentro de um espermatozoide, por exemplo, de uma célula que está se formando, a primeira divisão da célula. Não sei o tamanho disso, mas quem entende de ciência sabe. Ela tem que caber ali dentro. Sabendo que a alma tem um corpo perispírito, um corpo etérico, que é mais ou menos do tamanho do corpo físico, adulto. Embora é invisível, mas tem esse tamanho, tem essa energia, e ela precisa se adensar. Então ela já fez o processo. E se ela já fez o processo, ela precisa desenvolver o feto, o corpo humano. Então a fecundação é, sim, o instante em que a alma começa a sua reencarnação. Como eu disse, ela fica aquelas 8 semanas, até 12 semanas no máximo, aguardando o desenvolvimento. Caso aconteça alguma coisa ali, ela está ali, ela vai ficar por ali, ela não vai embora, ela ainda não vai ser eliminada junto com aquele feto que é abortado, por exemplo, mais adiante, na hipótese, obviamente. Mas ela fica ali, então ela está se estabilizando. É menos traumático para ela do que, por exemplo, um aborto aos 6 meses. Então a fecundação é o momento da reencarnação, não é no nascimento. Senão não teria nenhum problema os abortos, né? E aqui tem mais uma pergunta que ela traz, que eu gostaria de colocar, porque são as perguntas que ela trouxe, e também a última da série, né, dela. Por que escolhemos nos tornar fractais e vir para este plano? Se poderíamos ir para outros planos, por que então a escolha para o planeta Terra?
Bom, quando eu falei aqui da encarnação, da fecundação, vocês viram como é lindo o processo da criação humana, da encarnação. Isso é diferente, não existe outro lugar no cosmo infinito que a situação seja idêntica. Porque os corpos são diferentes, porque a matéria é diferente, a densidade é diferente, a consciência é diferente. Aqui na Terra é única. As almas querem experienciar, porque elas estão lá nos planos mais elevados e elas não ficam ociosas, elas querem experienciar, então elas soltam um fractalzinho como se fosse uma semente e criam uma nova árvore, vai lá experienciar um novo tempo, um novo mundo. E lá nós temos então as possibilidades. Se a alma decidiu, eu quero uma parte minha colher informações como é a vida lá no planeta Terra. Então vem um fractal para cá. É uma parte da consciência. Por isso que nós temos a consciência tão limitada aqui. É um pedacinho da consciência. E agora, na ascensão, nós vamos ser integrados novamente na mesma alma que expeliu esse fractal. E vamos levar esse conhecimento e vamos ampliar a nossa consciência ao nível daquela alma. Por isso que se nós temos a consciência aqui na Terra, enquanto encarnados, de 1%, 2% da capacidade cerebral, neural, quando fazemos a nossa ascensão, já na primeira faixa da quinta dimensão, a nossa consciência já dá um salto para 79% da capacidade do corpo, porque na nova Terra ainda permanece o corpo físico, mais sutil, mas ainda vamos ter um corpo humano, como agora. É preciso entender um pouquinho das mônadas também. O fractal vem garimpar. Não somente aqui na Terra. Uma alma tem não sei quantos mil fractais. Eu nunca recebi essa informação. Estou curioso, mas não recebi até hoje. Vamos supor que a alma a qual eu sou um fractal aqui na Terra tenha 5.000 fractais espalhados não somente pela galáxia Via Láctea, mas por todo o universo local ou pelos outros universos que formam o cosmos. E lá cada um pedaço escolhe um lugar para experienciar e traz as experiências para essa alma. Imagina como essa alma se abastece de conhecimento. Por isso, nas dimensões mais elevadas, o conhecimento é ilimitado. Porque a consciência se expande. E não é preciso que alguém conte. Não é preciso ler os livros. A alma tem em si própria, na sua mônada, as experiências e as informações. Porque tudo foi criado pelas almas. Pelos fractais. Lembrando, mais uma vez, que quando falamos de Deus, o Criador, é a fonte que gerou as sementes, o átomo semente divino, a centelha de luz da fonte, que nada mais é que o Espírito, o nosso eu superior. E se dividiu em 12 superalmas, e cada 12 mais um grupo de 12, que forma 144 superalmas, e depois ela se divide em almas para experienciar mundos de densidade maior, que seria menos consciência, né? E depois em almas fractais, como aqui. Então já foi falado sobre as mônadas. É preciso ter um pouquinho de conhecimento, de raciocínio para compreender o que um fractal está fazendo aqui nesse planeta. E por que nós somos esse fractal e não temos acesso às nossas partes elevadas? Porque nós não temos consciência suficiente ainda. Somos um fractal, um pedacinho. Como eu já comparei, uma migalha do pão. Se você pegar a migalha e analisar, ela tem a mesma característica do pão inteiro. Porque o todo está na parte e a parte está no todo. Mas a parte sempre é tão frágil que até uma formiguinha pode comer a migalha, né? Então vamos deixar aqui mais uma vez alguma orientação para que todos vocês possam também aprender alguma coisa, conhecer, ampliar um pouquinho a consciência, o conhecimento,
através das próprias perguntas, questionamentos que vocês fazem. De vez em quando eu seleciono alguém lá que tem uma questão mais interessante, que dá para desenvolver, porque às vezes tem uma pergunta que dá para responder numa frase, então eu já respondo por lá mesmo. Lembrando que eu leio todos os comentários, mesmo que eu não responda todas as perguntas, porque comentário geralmente não é pergunta. Mas eu sempre acompanho para saber o interesse de vocês, saber e ter uma noção do que vocês precisam. Porque nós não temos mais tempo a perder. O tempo urge, o final do ciclo está cada vez mais próximo e nós temos que acelerar. Assim como o tempo está acelerado, então eu vejo os interesses, as preferências, as dúvidas de vocês, para que eu possa dar sequência nesse trabalho. Porque às vezes o mais difícil é escolher um tema, um assunto. Veja que só aqui no canal, pouquinho mais de um ano, tem bem mais de 200 vídeos. A gente coloca 4 por semana. E às vezes fica difícil de escolher um tema. O que eu vou falar hoje, o que eu vou dizer? Às vezes vem a intuição, vem a informação, a gente coloca, mas às vezes tem que pensar. Poxa, o que essa turma quer? Sem levar em conta que no Facebook eu tinha tantos textos, somando com esses anos, eu acho que passa de 2.000 artigos. Tem que cuidar para não repetir títulos das pessoas. Então, mais uma vez, eu pela oportunidade aqui de estar respondendo as Miranda. E faço também aqui uma recomendação. Continua os aproveitadores mandando recadinhos para você, comentários, se passando para pedir contribuições. Nós não vamos poder comentário embaixo dos comentários de vocês, contribuições lá. Posso pedir aqui para vocês vocês se inscreverem no canal, aumentar essa família de alma, mas temos contribuições. Eles colocam o nome, mas trocam, elas colocam uma letra a mais ou a menos, um número, não tem número no meu nome, um carinho, um hífen, alguma coisa, e consegue burlar as regras do YouTube e faz de conta que sou eu que estou escrevendo lá. Lembrando que se não é @vitalfroze, tudo junto com o V e o F é maiúsculo e as outras letras em minúsculo, não sou eu. Sem nenhuma letra a mais nem a menos. É Vitalfroze, sem outra letra a mais ou a menos no meio, no final. É preciso que vocês observem um pouquinho, não? Eu lamento, às vezes tem pessoas que contribuem lá e estão dando dinheiro para vigaristas, né? Então é isso. Espero ter realmente respondido às questões da Lídice. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.